uma polícia que se chamava SHT antigamente. Ela prendia ladrões que fizeram coisas erradas e levava para uma delegacia bem forte que tem dentro lá. E na cidade do Kiev tinha uns sequestradores que viviam dentro da cidade e que a polícia sempre procurou por eles e nunca achou. No Kiev eles procuravam ele para os sequestradores que tem dentro do Buquevo para acabar com os sequestradores do Buquevo. Até que de repente a polícia de SHT achou um sequestrador tentando sequestrar uma pessoa. E depois eu fiquei aqui agachado para saber o que aquele cara tava falando. Aí, aquele cara era um sequestrador. E como que esse sequestrador ele não era assim, bem sorrateiro? Chegamos com a delegacia de Spawn armado para começar uma operação contra os bandidos. Como que a gente não podia entrar naquela cidade? Tinha um bandido fora e do nada uma troca de tiro tinha um cara que tava. Do nada uma troca de tiros começou. Mas como que a polícia não tinha um local, não podia entrar naquele local restrito? Ele só podia entrar em locais restritos que não era. Aí depois ele foge pro local restrito. A polícia tem que voltar para a delegacia para não acontecer algum tipo de coisa ruim. Depois de tempo, a polícia ela olha as câmeras da SH a saber se é o bandido lá. Até que a polícia já percebe que no esconderijo diante da delegacia fica onde que as pessoas se misturam com bandidos da cidade. Se a polícia vai lá e procura e tenta rastrear o sequestrador, até que de repente eles acabam errando o caminho do sequestrador e acabam parando na praia separada da cidade, que essa praia é muito. Se a gente conseguir chegar nessa cidade, para chegar na cidade, precisará ser. Aí, eles acabam rastreando o sequestrador que tá na cidade. Bom que eles conseguem chegar na cidade sem errar o caminho e acabar ficando bem mais longe da cidade. Até que eles procuram prédios, que na verdade é a cidade. E eles tentam seguir o sequestrador, mas ele tá em cima de uma delegacia, que é aquela delegacia que nós estávamos que a gente é. Sim, ele pula e eu acabo batendo o carro e tento chegar até ele correndo, armado para pegar ele. Ele foge pro local restrito, a gente tenta pegar, dando uns tiros nele. De repente ele pega uma arma e começa a tirar. Até que de repente eu sou atingido e acabo recebendo isso. E como que ele era um sequestrador do mal,
ele não iria me levar, ele iria fazer um mal comigo. Então eu tive que aguentar, levantar e tentar o máximo é correr para não acontecer alguma coisa de mal comigo novamente, porque isso daí foi bem perigoso. Tentar pegar um sequestrador de 449 quadrilhões não é fácil. Até que de repente ele corre atrás de mim tentando me pegar. Fazer uma troca de tiros começa. Até que de repente ele se rende. E a gente consegue pegar ele no colo e levar direto para a delegacia da SHT. Até que de repente a gente deixa ele lá preso, fecha a porta para que ele não fuja. Aí depois a gente explica a ele um emblema que aconteceu que ele foi preso. De repente o bandido ele acha um negócio que ele possa fugir. Até que assim a gente pega o bandido. Saca ele deu um tiro dentro da delegacia. Faz o bandido na arma e atira. Eu pego o bandido, coloco ele lá dentro e tranco a cela. Depois dou um tiro e ele fica lá. Aí eu fiquei lá vigiando ele para que nada aconteça. E lá vigiando ele, ninguém percebia que ele era um dos bandidos um sequestrador mais perigoso que tinha dentro da cidade, que já sequestrou pessoas que nós ainda não sabemos o esconderijo. Até que soltamos ele por... Aí depois a gente solta ele. Aí depois a gente solta ele, mas ele vai pelo esconderijo, não sei porquê, sendo que a porta estava aberta. Tá, pelo menos ele vai sair. Eu tentei seguir ele para ver se era algum problema, mas simplesmente eu acabo sendo expulso da saída. Mas aí depois, ele foi já preso. Aí depois eu procuro um paciente que tem lá. Sim, ele aceita. Aceitar. Porque é devido à situação que a gente faz. Não é eles que não. Tá. Aí depois eu já vou indo vigiando a cidade. Porque o perigo não pode ser largado. Mas a cidade estava desprotegida. Porque um dos sequestradores que foi solto ele ainda continuou no sequestro da cidade. A polícia ficou desesperada porque eles soltaram o sequestrador achando que ele iria parar, mas ele não parou. Então a gente contra o sequestrador ali naquela subida adiante a Reclarimundo. A gente sobe a Reclarimundo. Mas a gente perde de vista com ele. Então a gente vai lá e entra na Reclarimundo. Dá pra perceber que já voltou a normal a Reclarimundo. Tá. Aí a gente vai pro shopping do país, dos Estados Americanos, para saber se havia algum problema lá ou um tipo de sequestro, porque sempre havia sequestros dentro do shopping. E depois a gente havia uma conversa com uma escola que tem lá dentro dos Estados Americanos, e lá não havia nenhum emblema concedido com a polícia. Que a polícia não sabia
De nada que o sequestrador que estava, ele tinha piorado as consequências da cidade, contra as diretrizes da cidade. Eles foram assim, quietos, fizeram nada, e depois eles dão de cara com o sequestrador que sequestrava as pessoas do shopping. Ela estava dentro de uma barraca que ficava ali dentro. E depois a gente tenta pegar. Depois tentando pegar o sequestrador, a gente conseguiu balear ele. E nós pegamos aí ele e ele se machucou muito. Mas ele pulou e damos mas a bala que ele recebia, ele se trancou, porque ele foi lá e se rendeu e depois me seguiu. Ele me seguiu até o carro para ir para a delegacia ser preso. Depois de chegar na delegacia, o prisioneiro vai para a sala de controles, mas a gente não deixa. E depois os filhos acabam, a gente começa de novo. Aí depois ele tentou mostrar a passagem para sair. E a gente simplesmente ele é preso por condições contra as diretrizes. Aí depois eu pego ele e levo para a prisão para que nenhum tipo de coisa de mal que ele for fazer aconteça. Aí depois ele gritou, porque ele estava com medo de alguma coisa ser enviado para uma pessoa retramanada com a polícia da SHT. Aí depois o crime que foi incidido, ele é incidido para todas as pessoas que são do Kiev e que sempre viveram ali naquele país. E onde que tinha prédios legais, muito maneiros, tinha prédios muito maneiros, e lá naquela cidade, lá sim se vivia a pessoa certa que sempre depois escuta um barulho fora da delegacia e eu fico armado. Mas a confusão é que não tinha ninguém do lado de fora da delegacia. Se for assim, era lá do outro lado da SIC. Aí depois o bandido ele sai e eu ele vai carro da polícia. Lá sim eu pegava os bandidos. Mas sem querer eles me confundiram e um dos bandidos fugiram. Mas como que eu não tinha muito. Eu ainda. Quando que eu tinha carteira de motorista, eu tive que pilotar com calma. Aí depois consegui pegar os bandidos, bater no carro deles e tampá-los de fugir. Mas eles tentam fugir de qualquer jeito. Aí depois, como que a delegacia não era uma delegacia de muita de paz, eles acabam fazendo um repouso de renascimento para quem nunca comprou a cidade.
Aí sim, a polícia não deixa de ir. Mas um acidente pode há muita chance de acontecer. Até que de repente a polícia entra com o carro de polícia deles ali dentro e acaba querendo causar um acidente muito grave. Se a polícia ser desconfiada, a polícia acaba perdendo eles fogem. Mas como que a polícia ela é bem boa, ela fazia o caminho certo de pegar. Até trollava eles. Por exemplo, ele pegava um caminho que ia de frente a eles e pegava eles de vista. Mas sem querer um acidente aconteceu. O acidente aconteceu ali na Avenida Presidente Carlos. Lá era onde que tinha um posto de gasolina de antes de ir pra Central. E o acidente foi com um policial que da resgate. O acidente foi muito forte, só que tinha uns ferimentos que não devia ter e policiais de bom consumo. O sequestrador, ele sempre foi rastreado. O sequestrador sempre foi rastreado no caminho. No caminho, ele nunca poderia se parar de ser rastreado. Mas a polícia não sabia de nada. Por que tinha acontecido isso? Porque até um acidente desse pode acontecer com gente que não faz consideração. Esse policial fez, mas bandidos que não fez consideração fez que o policial perdesse controle e batisse no posto de gasolina. Até que eu pedi obrigado aqui no rápido, o sequestrador que me trouxe até aqui, nesse hospício de hospital para fazer a cirurgia inata. Até que o outro dia eu fiquei bom, só que eu tive que usar cadeiras de roda para não acontecer algo de ruim comigo. Era bom ficar com cadeiras de rodas que pelo menos não ficava sofrendo para andar, essas coisas. Só que era bom. Era quando eu andava que eu podia logo pegar o meu. Mas agora se você quiser juntar com a gente no RT, é só você me seguir aqui no. É só me seguir aí aqui no Roblox. Que aí você pode participar dos RP. E sequestrador tá cansado, vou ter que te levar, mas ele não quer.